capítulo de número 3 do livro Atos dos Apóstolos, mensagem de número 8, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E a palavra de Deus nos diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. E aí, se você tem a Bíblia em mãos, você vai ver que a perícope, a divisão tradicional, ela termina no versículo 10. Mas nós vamos invadir a próxima perícope e vamos pegar o versículo de número 11, porque ele tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. E aí então, leamos o versículo de número 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. O título da mensagem de hoje é então a primeira cura. E um subtítulo, e que é o mais importante para nós fixarmos a nossa atenção, é Marcas de uma Igreja em Ação. Tomando então como referência o nosso tema maior, que é Atos, a Igreja em Ação, hoje nós vamos verificar nesse exato texto aqui as marcas de uma igreja em ação. Existem muitas passagens que nós podemos usar como base para falarmos sobre isso, mas especialmente no que vamos meditar hoje, eu quero que vocês observem comigo. Ainda não estou dentro da mensagem em si, mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes que o próprio texto nos diz. O Espírito Santo havia descido, aquele grupo de pessoas, 120 pessoas, fora cheio do Espírito, estavam vivendo pelo Espírito. Eles pregam com autoridade, especialmente Pedro prega com autoridade, e na autoridade da palavra de Deus, não exatamente na autoridade de Pedro, 3.000 pessoas se convertem e agora começa uma nova igreja. E essa nova igreja que começa, ela vive uma vida totalmente dirigida pelo Espírito de Deus, que é uma mensagem que nós meditamos aqui no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, uma igreja que ama a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, uma igreja que comunga, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que se dedica à oração, uma igreja que participa financeiramente, né? Contribui. Não havia necessitado entre a igreja, não haviam pobres entre a igreja, porque eles tinham esse cuidado uns dos outros. E aí então, o texto nos diz que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E essa é uma questão que eu sempre valorizei. Dentre tantos projetos que a gente possa fazer sobre crescimento de igreja, vamos criar um modelo de crescimento de igreja para o próximo ano, enfim, existem tantas possibilidades. Eu sempre defendi essa ideia de que quando a igreja se posiciona
e se porta como uma igreja, o crescimento naturalmente ou sobrenaturalmente, porque nós estamos falando de Deus, o crescimento vem. Mas nós precisamos viver como igreja para que o crescimento venha. E eu mandei para vocês essa semana, eu ou a Luana, não lembro, um texto que fala sobre o crescimento que vem de Deus. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Conforme nós lemos em 1 Coríntios, que é a epístola que nós estamos estudando aqui toda a sexta-feira. Aí, parece que agora, e a gente não tem certeza de quantos dias depois, Lucas, o autor do livro, ele não dá clareza sobre quantos dias depois os discípulos fazem isso. E aqui entra um detalhe interessante também para a análise teológica. Jesus, ele morre e finda-se os sacrifícios no templo. Quer dizer, os sacrifícios continuam, mas não é mais necessário o sacrifício como substituição pelo pecado. Isso a gente encontra com clareza na epístola aos Hebreus e em outras passagens do Novo Testamento, de que Jesus é o último, o verdadeiro e o eficaz sacrifício. Mas nós precisamos também compreender que esse ponto ele não estava claro para a igreja recém-nascida. E a prática de ir ao templo, porque afinal de contas eles eram judeus, essa não é uma prática adotada pela igreja gentílica, que a gente vai ver algumas semanas à frente, mas essa era uma prática do judeu, ir no templo, observar os horários de oração. Na Nova Versão Internacional, a gente lê que eles foram orar às 3 da tarde, era um momento de oração que tinha no templo logo após o sacrifício vespertino. Se você tem a Bíblia de Almeida nas suas mãos, você vai ler ali que diz que eles foram orar na hora 9. E aí alguém pensa que hora 9 é 9 da manhã, mas não é. Hora 9 é 3 da tarde, porque a contagem das horas para os judeus era diferente. Eu vou fazer esse parêntese aqui só para que você se localize muitas vezes nos textos. Então, o dia começa às 6 da manhã. Então você tem a primeira hora do dia, às 6, a segunda hora do dia, às 7, a terceira às 8, assim por diante. Quando chega na hora sexta, é meio-dia, a hora do almoço. E você vai ler lá em João 4 que Jesus chega no poço, na oração, na hora sexta, meio-dia. Aí depois continua, hora 7ª, 8ª, 9ª, 3 da tarde, e vai até a hora 12ª, que é às 6 da tarde, né? Final da tarde. E aí a partir das 6 já não se conta de hora em hora, se conta as vigílias da noite. Então entre 6 e 9 você tem a primeira vigília da noite, das 9 à meia-noite, a segunda vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília da noite, e das 3 da manhã às 6 da manhã, a quarta vigília da noite. De vez em quando vocês vão encontrar textos que diziam que Jesus estava caminhando sobre o mar, a terceira vigília da noite, algum horário entre meia-noite e 3 da manhã, só para vocês se localizarem. Agora observem então comigo que para Pedro e João ainda era significativo ir ao templo. O templo estava em pleno funcionamento e ele foi ativo até o ano 70, 68, 70, quando começa o conflito entre os judeus e os romanos. Então, nesse período, como a gente costuma dizer, todo o sacrifício estava a todo vapor. E é importante nós observarmos, na continuação do que a gente já vem falando aqui toda semana, a vida de oração. Olha como para eles era importante a vida de oração. Nós queremos ser uma igreja ativa, nós queremos ter as marcas de uma igreja ativa ou de uma igreja em ação. Irmãos, inevitavelmente, nós precisamos nas nossas vidas valorizar a vida de oração. A vida de oração pessoal, devocional, a nossa vida de oração, o nosso tempo a sós com Deus, eu e Deus. Eu preciso conseguir, irmãos, e a gente vive dando desculpa para isso, eu preciso conseguir organizar na minha agenda
de atividades múltiplas um tempo de oração. E a gente frequentemente diz, eu não tenho tempo para orar. E essa é uma das desculpas que não cola mais. Porque a gente ajusta o tempo para qualquer coisa, quando essa coisa é prioridade para nós, é importante para nós. Então, se oração começar a ser algo importante na sua vida, você vai levantar mais cedo para orar, antes de ir para o trabalho, ou você vai chegar em casa, vai orar antes de fazer a sua refeição, antes de jantar, você vai achar um espaço no intervalo do almoço para orar, você vai orar antes de dormir, vai desligar a televisão mais cedo, vai desligar o celular mais cedo, e aí você vai orar. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Precisa ser algo significativo, tanto quanto a leitura da palavra. Mas aqui nós estamos observando que eles foram ao templo para a oração da hora nona, né? Às 15h. Outro detalhe interessante que eu quero observar com vocês aqui, é que esse homem, que o texto chama de aleijado, mas ele era aleijado de tal maneira, que parece-nos que ele não tinha apenas uma deficiência que dificultasse a sua locomoção. Ele era completamente impossibilitado, porque o texto nos diz que outras pessoas traziam ele. Ou seja, não é apenas uma pessoa que manca, que puxa uma perna, coisa nesse sentido. O texto não diz que ele é paralítico. Veja que existem passagens que diz que o fulano é paralítico, mas esse aqui chama ele de coxo, ou aleijado, como está traduzido para nós na Nova Versão Internacional. Mas ele é aleijado de tal maneira que ele tinha muita dificuldade em se locomover, a sua mobilidade, né? A ponto dele ser trazido a uma entrada do templo chamada Porta Formosa. Os teólogos têm a maior dificuldade de entender que lugar é esse, porque não tem uma porta no templo com esse nome. Talvez a porta de Nicanor, a Bruna tem um tio com esse nome, a porta de Nicanor, que era uma porta banhada a ouro, e que talvez tivesse o apelido de Porta Formosa por ser banhada a ouro. Questões aqui culturais, né? Mas o texto diz que ele tinha 40 anos. E Jesus entrou e saiu desse templo muitas vezes. E aí a gente fica pensando, esse homem já estava lá no templo. Jesus passou por ele muitas vezes. E por que Jesus não curou ele? O que aconteceu que ele não foi curado no período que Jesus entrava e saía do templo, todas as vezes que Jesus ensinou no templo? Aí vocês vão lembrar da primeira mensagem. Hoje nós estamos na 8ª, a primeira mensagem, e ela está disponível no YouTube, se você quiser ouvir ou relembrar, se você já ouviu. Jesus, ele continua fazendo através das nossas vidas, através da igreja. Lucas diz que escrevendo a Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, mas ele não terminou tudo. Ele ainda está fazendo. E os discípulos aqui, especialmente os 2 apóstolos, Pedro e João, agora, eles saem daquele ambiente de comunhão, porque eles viviam esse ambiente de comunhão, mas eles vão para o lado de fora. Olha a igreja saindo, como a gente costuma dizer tantas vezes, das 4 paredes, né? Porque às vezes nós nos acostumamos com o nosso grupo, é tão legal ficar entre nós, fazer atividades entre nós, fazer retiros, fazer seminários, conferências, uma viagem juntos. Lembram quando nós fomos à Vacaria? Como foi bom, como foi precioso aquele tempo juntos. Mas a igreja em ação, ela também atua do lado de fora. Não apenas aqui dentro. Precisa cuidar dos de dentro, mas precisa se preocupar com o lado de fora. Aquilo que Jesus não terminou de fazer, não porque ele era incompetente, mas porque ele compartilhou conosco a sua missão, nós continuamos aquilo que Jesus começou. Agora vamos passar um pouquinho então, eu quero rapidamente ler essa introdução com vocês. A cura do aleijado marca o início dos sinais realizados pelos apóstolos como continuação do ministério de Jesus. Os acontecimentos que se seguem demonstram nitidamente as marcas de uma igreja em ação. Aqui
em termos de curas, é o primeiro que nós vamos ver, né? Primeiro milagre aqui, realizado pelos apóstolos, também como uma marca da autoridade apostólica que estava sobre eles. Quando eu preguei aqui sobre a escolha de Matias, eu falei um pouco sobre isso. E aí nós vamos encontrar, então, tanto no texto quanto na mensagem de hoje, se Deus assim me ajudar, nós vamos encontrar ideias como compromisso com vidas, identidade e referência, edificação e discipulado. Vamos adiante? Qual é a primeira marca de uma igreja em ação? De uma igreja ativa? De uma igreja, como a gente costuma ler nos livros atuais, uma igreja relevante? Essa palavra nunca foi tão usada na história como foi nos últimos 10 anos, dentro dos livros de teologia, especialmente aqueles que tratam da missão, missiologia e eclesiologia. Uma igreja relevante. A gente ouve isso com muita frequência nos vídeos, nas videoaulas, nas conferências, enfim. Uma marca, a primeira marca de uma igreja em ação, ela é uma igreja modelo, ou a pessoa, né? A gente pode tanto pensar nessa mensagem coletivamente, a igreja, mas eu prefiro que nós pensemos individualmente. Há uma questão neurocientífica aqui. Quando a gente pensa no grupo, a gente, não, é nossa responsabilidade, entenderam? É nossa. Agora, quando eu olho para o texto e eu leio, eu faço a análise do texto, aplico a hermenêutica, chego a uma exegese, uma interpretação acompanhada de uma aplicação, aí eu mudo. Eu não digo que é nossa, ainda que dizer nossa não está errado, mas eu entendo que é minha responsabilidade ser modelo. E aí eu quero que vocês olhem esse texto, aqui para vocês, né? Eu estou lendo ali na segunda tela, e eu dei uma ênfase justamente na parte que eu queria salientar com vocês. Pedro e João olharam para o mendigo, e o mendigo estava olhando ali, esperando receber alguma coisa, né? Entrando e saindo gente, é hoje que eu ganho umas moedinhas aqui, para me manter, para sobreviver. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. E aí eu convido vocês a meditarem comigo sobre, será que nós somos modelo de fé para outras pessoas? Será que nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós seguimos, ou melhor, nós vivemos como modelo para outros? As pessoas, elas não enxergam Jesus, nem nós, né? Assim, naturalmente ninguém aqui enxerga Jesus, a não ser que seja numa experiência, daquelas experiências mega ordinárias, como Paulo teve, né? De ter visões, aquela coisa toda que eu não descarto. O Novo Testamento não descarta, mas também me preocupa quando a pessoa vê demais. Ela toda hora ela vê anjo, ela vê isso, vê aquilo, eu também já começo a ficar preocupado com isso, né? Pensemos de maneira racional, mas não somos fechados ao agir do mover de Deus através do Espírito Santo, mas tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio. Agora, as pessoas de um modo geral, elas não veem Jesus. A pessoa vem no nosso culto, ela quer ver Jesus, e se você é protestante evangélico, você sabe que nós não temos imagens, né? Nós não temos, diferente da tradição romana, católico-romana, que tem as imagens, especialmente a de Jesus. E eu lembro uma vez que a Malu, a gente estava aqui no centro, aquela igreja ali, ali perto do ginásio, né? E a gente passou de carro e a Malu disse assim, pai, essa igreja deve ser boa. Olha lá em cima, tem até um Jesus lá. Essa que deve ser a boa, tem até um Jesus lá, né? A gente explicou, filha, nós não fazemos referência às imagens, nós, né, a nossa adoração, ela é em espírito e em verdade. A gente não precisa ter um objeto, a gente não precisa ter uma imagem, né? Até porque a Bíblia nos orienta a não fazer imagem, escultura e etc e tal. E aí as pessoas vêm no nosso culto e elas querem ver Jesus. E eu quero dizer para vocês que, embora não tenhamos as imagens, ou seja, imagens construídas ou projetadas,
é possível as pessoas virem ao nosso culto e ver, enxergarem Jesus. Quando que isso acontece? Quando elas olham para nós. E se nós vivemos a palavra de Deus, as pessoas podem ver Jesus em nós. E nós vamos ver, e já fizemos isso, já vimos Jesus em outra pessoa. É exatamente isso que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele tinha essa coragem, essa ousadia de dizer: não, vocês querem saber como que é ser cristão? Olhem para mim. Vocês querem saber como que um cristão deve se portar? Olhem para mim. Por que olhem para mim? Porque eu sou o cara? Eu sou bom? Eu sou especial? Não. Porque eu estou olhando para Jesus. E se a pessoa que nós estamos seguindo, nesse sentido, deixar de olhar para Jesus, nós temos a obrigação de deixar de segui-la. Porque se ela deixou de olhar para Jesus, não há mais nada de importante nela. Né? Tem uma historinha, uma ilustração que às vezes eu conto, de que certo dia em Jerusalém, um jumentinho entrou na cidade. E aí as pessoas aplaudiram ele. E ele ficou se sentindo, né? Puxa, estão me recepcionando em Jerusalém. E as pessoas tiravam os mantos e colocavam no chão para ele passar, colocavam folhas de palmeiras e diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. E aquele jumentinho estava vibrando com toda aquela recepção. Outro dia, na semana seguinte, ele entra de novo na cidade e ninguém dá a mínima para ele. Ninguém recebe ele com honrarias, com canções, né, com palavras de louvor. Ninguém coloca tapete vermelho para ele. E qual é a explicação para isso? É que na semana anterior ele entrou com Jesus sobre os seus lombos, né? Agora ele entrou sozinho. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é quem somos, o que fazemos. É se Jesus de fato habita em nós, está conosco. E se nós podemos ser modelo para as pessoas e dizer como Pedro, com coragem, lembram daquela pregação? Coragem, convicção, ousadia. Olha para mim. Tem um colega seu no trabalho que quer seguir Jesus, mas ele não sabe como fazer isso. Você tem um colega na escola que quer seguir Jesus, mas ele não sabe como fazer isso. Então eu e vocês, nós temos a responsabilidade de ser um modelo na vida dessa pessoa, para que essa pessoa olhe para nós e aprenda, olhando para nós, como é ser um discípulo de Jesus. Agora, se a nossa vida não é condizente com a fé que nós professamos, essa pessoa vai olhar para nós e não vai nunca querer seguir o Jesus que nós seguimos, ou pelo menos que alegamos seguir, porque ela vai dizer: não, isso aí não é ser cristão e eu não quero isso para a minha vida. E no Evangelho, aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não faz o mínimo sentido. Ela não encontra lugar na nossa vida, porque as pessoas têm que fazer o que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Olhe para nós. E aí a gente tem um versículo que acompanha essa ideia, que é o de 2 Timóteo 3,10, onde Paulo fala, ou escreve, né, para seu discípulo Timóteo, e diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aqui nesse momento eu tinha colocado o texto de 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu substituí por esse aqui, que também fala em tese a mesma coisa, só que mais detalhado. E aqui não Paulo está mostrando que Timóteo estava fazendo isso. Timóteo estava seguindo de perto. E isso nos faz também pensar quem nós seguimos. Em um tempo de redes sociais, de likes e dislikes, quem nós seguimos? Quem é referência para a nossa vida? Às vezes eu vejo os cristãos têm cada pessoa como referência para a sua vida que é no mínimo preocupante. E o apóstolo João, ele já tinha dito que nós devemos imitar o que é bom. Filhinhos, imitem o que é bom. Eu não lembro em qual das epístolas, mas ele escreveu isso. Depois eu posso achar e mandar para vocês. Filhinhos, imitem o que é bom.
Quem que define a moda, o corte de cabelo, o linguajar, a maneira de falar, né? A gente vive nesse mundo de um bombardeio midiático, são os influencers, são os jogadores de futebol, são os atores, artistas famosos. E eu não vejo nenhum pecado você se espelhar em alguém até para escolher uma roupa, para ficar bacana, ficar na moda, mas o estilo de vida, as decisões, precisam ser seguidas daqueles que seguem Jesus. Nós levamos há alguns dias os nossos jovens, foi no sábado passado ou foi no retrasado? No passado, né? Uma semana, parece que faz tanto tempo. Nós levamos os nossos jovens em Novo Hamburgo naquele encontro que teve o Reverb. E um dos pastores que ministrou lá, ele falou para os nossos jovens e para os demais sobre se aproximar daqueles que seguiam Jesus. De nós termos como referência essas pessoas na nossa vida, pastores, líderes, pregadores, irmãos da congregação, irmãos piedosos, tementes a Deus, que servem ao Senhor, de nós querermos seguir essas pessoas e caminhar com elas e andar junto e aprender com elas o que você tem, o que você faz que glorifica a Deus com a tua vida. Eu quero aprender com você, né? E esse é uma das dificuldades que nós temos, porque nós estamos no culto aqui domingo após domingo, mas de repente a gente está seguindo pessoas que não seguem Jesus. A nossa vida está sendo orientada por pessoas que estão desorientadas. Que problema! E nós precisamos meditar sobre isso. E Paulo fala a Timóteo e relembra e louva a atitude de Timóteo: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Ou seja, ele está imitando Paulo e Paulo imitando a Cristo. Logo, ele está imitando a Cristo. Precisamos ser modelo. Vamos adiante? A segunda marca de uma igreja em ação é que ela tem o que oferecer. E antes que você pense sobre donativos, a gente juntou aqui na ceia, alguns irmãos fizeram contribuição em dinheiro para nós comprarmos cesta básica, levar os alimentos aos necessitados. Antes que você pense que eu estou me referindo sobre ter o que oferecer é cesta básica, ou ter o que oferecer são roupas da campanha do agasalho, ou o que mais que nós poderíamos oferecer, enfim, uma refeição aqui. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui, ainda que isso seja importante, também acompanhe o Evangelho, mas eu também quero trabalhar com vocês a ideia de que não é a missão da igreja. Tem gente dizendo por aí que fazer obra social é a missão da igreja. Não é. A missão da igreja é proclamar o reino de Deus. E eu vejo muita gente do lado de fora dando palpite com o que a gente precisa fazer aqui dentro. A igreja tem que alimentar os pobres. A igreja não. Os políticos de vocês têm que alimentar os pobres. As prefeituras, os governos estaduais têm que alimentar os pobres. A igreja proclama o Evangelho. Agora, se nós fazemos, amém, mas não pense que é obrigação nossa. E tem gente que diz, inclusive, eu já ouvi isso, né? A igreja deveria usar o dinheiro do dízimo para comprar alimento para as pessoas, para dar roupa, construir casa para os necessitados. Você não entendeu a ideia de proclamação do Evangelho. A igreja ela precisa manter missionários no campo, congregações abertas proclamando o Evangelho. Vocês me apresentem na história uma instituição não governamental, que não recebe verba de governo, de partido, de político, que ajude mais o necessitado do que a igreja. Me apresente uma. Não tem. Na história não tem nenhuma ONG que tenha ações mais objetivas no amparo do necessitado do que a igreja. Mas as pessoas, elas odeiam a igreja. Vocês já perceberam isso? A igreja vai lá, oferece, ajuda, mas as pessoas não reconhecem o valor da igreja. Tanto que a gente teve uma luta agora no período de pandemia, se os cultos eram serviço essencial ou não, né? E aí a gente viu, em algum momento, a igreja fechada e outras coisas, vou chamar assim, abertas, funcionando normalmente, mas a igreja não era essencial, né? As pessoas se enganam.
Mas quando eu chamo a atenção de vocês para esse texto, especialmente no versículo de número 6, quando Pedro diz para ele estava esperando e estava acreditando que ele ia ganhar um trocado. Mas Pedro diz para ele o seguinte: olha, já vou tirar as tuas esperanças, frustrar as tuas expectativas. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Mas afinal de contas, o que nós temos, irmãos? O que nós, Igreja Batista Independente no Vale dos Sinos, Ipsinos, Igreja de São Leopoldo, o que nós temos a oferecer? As pessoas que se achegam a nós, as pessoas que congregam conosco, que visitam os nossos cultos, os seus amigos, os seus familiares, os seus vizinhos, o que eles têm a receber de você? E eu não estou falando, repito, de ajuda, de donativo, de dinheiro, de agasalho, qualquer coisa desse tipo. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, ela sempre tem o que oferecer. Se você anda com Jesus, você tem o que oferecer. E em algum momento a pessoa que se aproximar de você, ela vai ser beneficiada da sua vida que anda com Jesus. Se você anda com Jesus, assim como Pedro e João andavam e valorizavam a oração e iam para o templo orar, em algum momento a pessoa que se aproxima de você vai receber algo de você porque você tem o que oferecer. Eu passei aqui, a minha esposa sabe, pouquíssimas pessoas sabem, um momento muito difícil que eu estava passando em domingos, irmãos. E as pessoas dizem para mim: pastor, sinceramente eu não observei, eu não consegui notar isso. Domingos que eu vinha para cá e eu não tinha a mínima vontade de abrir a minha Bíblia e pregar para vocês. Porque eu dizia para mim mesmo: eu não tenho o que oferecer. Eu estou seco por dentro, eu estou vazio. E muitas vezes eu chorei e eu dizia para a Bruna: o que eu vou fazer hoje? Eu não tenho o que dar para aquelas pessoas. As pessoas vão sair da sua casa para me ouvir, para ouvir eu expor a palavra de Deus, e eu não sinto que eu tenha, eu sinto que eu não tenho nada para oferecer. E muitas vezes, irmãos, a minha sensação ao pregar foi essa. E eu glorifico a Deus porque por sua misericórdia, a palavra pregada alimentou o povo, falou com vocês, e eu tive que voltar para casa e orar mais um pouco e dizer: Senhor, eu estou me sentindo vazio, Senhor. Eu fui lá, eu preguei, eu orei, mas eu mesmo não sentia que tinha algo para oferecer. E aí foi exatamente um momento da minha vida que eu comecei a bater mais nessa tecla: oração, oração e oração. Oração, até que as cadeias se quebrassem, até voltar a sentir algo de Deus, até você ter a sensação que você está cavando com a sua ferramenta e você vê brotar a água lá no fundo, uma fonte que está levantando. E é por isso que eu tenho falado isso repetidamente para a igreja, a importância de nós orarmos, porque pode ser, irmãos, que em algum momento da nossa caminhada nós passemos por um deserto e a gente não sente nada. A palavra de Deus, ela não se torna viva, vibrante no nosso coração, como de fato precisa ser. O que nós temos a oferecer? E aí eu quero mostrar um texto para vocês, que é esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu não sei se você já tinha lido isso na sua Bíblia, ou se você já tinha ouvido uma pregação sobre isso. Existe um ministério que a Bíblia chama de a palavra ministério, ela significa serviço, trabalho, uma ação.
Existe um ministério que a Bíblia chama de ministério da reconciliação. Deus, através das nossas vidas, está reconciliando pessoas com Ele mesmo. Através de nós, pecadores, limitados, pessoas que muitas vezes, como eu, tive que clamar: Senhor, eu preciso da Tua ajuda porque eu não tenho o que oferecer. Mas pela graça de Deus chegamos até aqui. E é importantíssimo que valorizemos esse ponto. A maior obra que pode acontecer no mundo, o maior milagre que pode acontecer não é um paralítico levantar da cadeira de rodas, não é a cura do câncer ou de qualquer outra enfermidade. O maior milagre que pode acontecer é um coração distante de Deus reconhecer Cristo como Salvador e ser salvo, liberto pela palavra de Deus. E isso Ele confiou nas nossas mãos. Ele nos deu o privilégio, como Ele mesmo diz, de sermos seus cooperadores. Como se Deus estivesse reconciliando consigo o mundo através das nossas mãos. Vamos para o final. A última marca da igreja, aliás, não é a última, ainda tem mais uma depois. A terceira marca de uma igreja em ação é uma igreja que ajuda a levantar. Olha que interessante. Pedro disse para o homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho algo para te dar porque eu vivo com Jesus. É isso que a gente aprendeu hoje. Se nós vivermos com Jesus, nós vamos ter algo a oferecer para as pessoas. Agora, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu não estou dizendo que isso vai funcionar sempre. Funcionou com Pedro, provavelmente porque Deus dirigiu Pedro a fazer isso. Eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Eu já orei por pessoas e pessoas não foram curadas, né? Não depende de nós, nós entregamos nas mãos de Deus. Mas naquele momento, muitas curas aconteceram para marcar uma era, a chegada, né, a implementação do reino de Deus, o advento da igreja. E aí Pedro diz: levanta e anda. Mas logo em seguida, e eu estava lendo um comentarista que diz: Pedro, ao dizer para o aleijado levanta e anda, não deu um passo para trás. Ele disse: levanta e anda, e deu um passo para frente e segurou ele pela mão. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre você lançar a semente do evangelho e você de fato ajudar alguém a se levantar. É ou não é diferente? Quando a gente só prega, a gente não tem compromisso. Aqueles ministérios itinerantes, quem já ouviu essa palavra, né? Ministério itinerante. O cara viaja por tudo que é lugar, só prega, mas ele não tem compromisso com um grupo de pessoas. Ele não aconselha, ele não ensina. Ele tem uma pregação boa, e ele prega essa única pregação boa dele no Brasil inteiro, e as pessoas: meu Deus, que coisa linda essa pregação, mas ele só tem uma, né? Vem aqui pregar todo domingo uma diferente para ver como é que funciona, né? A semana toda estudando, e muitas vezes ali brigando com o texto: Senhor, o que eu vou falar agora? Olha, onde é que eu fui me meter? Falei que ia pregar todo o livro de Atos, chegou num ponto que eu não sei o que dizer. As dificuldades, eu vou falar sobre isso lá pelo capítulo 6. Já tem algumas mensagens adiantadas. Aí o cidadão, ele não tem um compromisso com as pessoas, ele não ajuda ninguém a levantar. E nós, para sermos uma igreja em ação, nós precisamos ajudar as pessoas a se levantar. Você já teve essa experiência, irmão? Você já teve essa experiência, irmã, de ajudar alguém a levantar? Pode ser alguém que estava no mundo, no pecado, como diz o salmista, no lamaçal, com os pés atolados no lameiro, e você foi lá e ajudou a sair daquela situação. Ou um irmão em Cristo, que está passando por um período difícil da sua vida, e que nós muitas vezes apenas julgamos: o fulano não vem mais na igreja, o cicrano não se afirma, não firma, não tem compromisso. Ok, pode ser que seja verdade,
mas o quão interessado em ajudar a levantar essa pessoa eu estou. Eu preciso ser alguém que se importa e que estende a mão, né? Alguém que estende a mão. Uma vez eu ouvi, lá no início da minha conversão, lá pelos anos 2000, 2001, quando eu estava chegando na igreja, eu ouvi uma frase que me deixou tão triste, irmãos. E ao longo da minha caminhada cristã, 20 anos depois, 21 anos depois, eu vi que essa frase ela é um pouco verdade, dependendo do momento e contexto. A frase dizia assim, que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos. Eu ouvi aquilo, me entristeci profundamente com aquilo. E muitas vezes foi isso que eu testemunhei e que clamo o perdão de Deus. Eu também reconheço que algumas vezes eu deixei alguém para trás. Eu não fiz que nem o cidadão do filme, né? Quem lembra, até o último homem, eu preciso voltar e salvar mais um. E a palavra de Deus, irmãos, que eu estou pregando para vocês hoje aqui, e dizendo, olha, vocês têm que fazer, mas eu também preciso fazer. Ela fala comigo também, ela me exorta também durante a semana inteira, eu ali revendo os meus pontos ali, Deus me corrigindo, me exortando, chamando a minha atenção para sermos uma igreja em ação. Nós precisamos estar decididos, comprometidos em ajudar as pessoas a se levantar. Senão a gente vira clubinho de interesses, que a gente só cuida de quem é amigo da gente. Eu gosto de vocês, então a gente faz churrasco entre nós, a gente só cuida de nós, mas não é isso que é o ser igreja. Nós precisamos ir além. E nós temos um texto ali. Vamos meditar em um texto. Por isso escrevo estas coisas, estando ausente, disse Paulo, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu, para edificá-los e não para destruí-los. O que eu quero dizer para vocês e o que eu quero mostrar para vocês? Que o Senhor, Ele nos chamou para edificar e não para destruir. O Senhor te chamou para estender a mão e não para passar a rasteira. O Senhor nos chamou para edificar e não para destruir. Vamos adiante? E aí agora eu quero mostrar para vocês por que eu optei em incluir o versículo 11, que era da próxima sessão, nessa sessão aqui. Olha que interessante o que o texto nos diz. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. A partir daquele momento ali que Pedro disse para ele, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, estendeu a mão, ajudou ele a se levantar, firmou ele, os seus tornozelos ficaram firmes, e o texto diz que ele deu um salto. Eu não vou dar um salto aqui porque terça-feira eu fui inventar de jogar bola, estou todo quebrado. Mas numa outra oportunidade, quem sabe eu dei um salto aqui na frente para poder exemplificar o que aconteceu, né? Ele deu um salto de alegria, e aí todo mundo viu, e olha que interessante, quando as pessoas enxergam o testemunho daquela pessoa que era uma pessoa totalmente contrária à vontade de Deus, mas que agora foi alcançada pela graça e pelo evangelho, e as pessoas se admiram, puxa, mas aquele ali eu conheço. Aquele ali fazia isso, aquilo outro, e agora está na igreja, mudou as atitudes, mudou a maneira de ser, mudou a maneira de falar. E o que pode acontecer? Essa pessoa pode querer vir conhecer a igreja e acabar sendo transformada pelo testemunho de vida daquele que foi transformado pelo evangelho. Então, o nosso testemunho é uma ferramenta de evangelização. Mas daquele dia em diante, ele se apegou a Pedro. Foi uma relação de amizade, de discipulador e discípulo, de mestre e aluno. Ele ficou do lado de Pedro, e isso nos leva lá para o início da pregação, né? Ser modelo. Pedro era um modelo, Pedro e João eram modelos na vida dele, e ele quis andar com esse tipo de pessoa. Era esse tipo de pessoa que ele queria perto dele.
Mas ele precisava desse tipo de pessoa para caminhar, apoio. Quando você está um pouco, quem sabe desanimado, cansado, ferido, como é bom ter alguém onde você apoie o seu braço sobre o ombro de alguém e que te ajuda na caminhada. O Mateus pregou na semana passada aqui, o pastor Mateus, e ele disse que se chegamos, uma frase de um outro pensador, se chegamos onde chegamos é porque nós nos apoiamos sobre os ombros de gigantes. Todos nós, um dia, tivemos alguém que nos apoiou, que nos ajudou. Eu escrevi certa vez numa revista onde eu coopero, que a vida cristã, ela é marcada por 3 fases. 3 fases na vida cristã. Nem sempre nós chegamos na segunda ou na terceira, mas precisamos concordar que existem 3 fases na vida cristã. A primeira fase é quando você chega na igreja, você conhece o evangelho, aí você tem as pessoas que te amparam, que te ajudam, que te trazem, que te convidam, que avisam, hoje tem culto, vamos no culto, sexta-feira tem estudo. Você chega no culto e você não sabe nem achar o livro da Bíblia, né? Aí tem alguém que senta do teu lado e abre e mostra, tá aqui, você estava todo perdido na igreja lá, que legal, teve alguém que te apoiou, teve alguém que te recebeu. Primeira fase. Segunda fase na vida cristã, ninguém precisa me avisar que tem culto, eu sei das minhas responsabilidades, eu vou para a igreja porque é o meu compromisso com Jesus. Ninguém precisa me avisar que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que orar, eu já aprendi que eu devo fazer isso. É a minha responsabilidade como cristão. Essa é a segunda fase, a fase da independência, da maturidade. E aí que é o problema, a maioria de nós fica na segunda fase. Quando chega na segunda, aí fica lá, estagnado na segunda fase. Qual que era a terceira? Você ajuda outros, assim como você foi ajudado lá na primeira fase da tua caminhada com Jesus. Ser apoio. O homem, ele pôde se apegar a Pedro, criou essa relação de discipulado. O discipulado, ele não é uma revistinha, o discipulado, ele não é um programa na igreja, quinta-feira tem discipulado, vamos para o discipulado. O discipulado, ele é a essência da igreja, nós ajudarmos outras pessoas a caminhar com Jesus, a fazermos discípulos, como está na grande comissão. E aí a gente tem então um versículo para fechar essa ideia aqui. Eu tenho uma mensagem que eu estou preparando sobre Barnabé, mas eu não vou pregar ela hoje, mas eu vou dar só essa pitadinha para vocês aqui. Logo em seguida, no capítulo 5, vocês vão ver o aparecimento desse personagem chamado Barnabé. E aqui o texto que eu vou ler com vocês hoje é depois da conversão de Paulo, e o quão significativo Barnabé foi para Paulo. Quando chegou a Jerusalém, Saulo, que é o mesmo Paulo, depois eu vou falar sobre isso também, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Olha a importância de termos pessoas que nos ajudam na caminhada, que nos conduzem, que nos apoiam. Aqui nós temos uma igreja em ação. E aí eu tenho uma frase para finalizar. Essa frase do Thomas Walker, um pastor que foi citado por John Stott no seu comentário sobre o livro de Atos. O poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Vamos pensar sobre isso? O poder para fazer aquele homem ser curado era de Cristo. Mas a mão que estendeu e ajudou, a mão era de Pedro. A mão era minha. A mão é a tua mão. A minha e a tua mão como instrumentos de Deus para a restauração de vidas.